Olá, doutores! Hoje nós vamos falar de recursos no novo CPC. Bom, nem preciso dizer a vocês que tivemos profundas alterações no sistema recursal. E tudo isso será abordado agora, neste instante, aqui no nosso curso. Evidentemente, seria demagogia da minha parte falar que em 50, 40 minutos, que é o tempo que nós teremos de debate aqui, nós exauriremos os temas de recurso. Obviamente que não, mas na pós-graduação, sim, aqui não haverá tempo para isso. Mas eu tentarei passar a vocês uma panorâmica, uma dinâmica geral de tudo que muda, ou pelo menos das principais alterações, no sistema recursal brasileiro. A primeira coisa que eu quero fazer é mostrar para vocês todos os recursos que nós temos no vigente CPC. Então, nós vamos ver aqui os recursos previstos no vigente CPC. E depois, eu vou fazer um quadro comparativo dos recursos previstos no novo CPC. Esses quadros que os senhores devem anotar vão tomar aí em torno de 5, 10 minutos da nossa aula, mas serão importantes, pois em cima dos dois quadros é que eu vou tecer os meus comentários com relação aos recursos, tá bom? Então, anotem, copiem comigo simultaneamente, aí numa folha de caderno. Então, peguem uma folha de caderno ou uma folha de sulfite e uma caneta, evidentemente, e copiem o que eu vou passar aqui no quadro para que vocês tenham esse material. E aí depois nós vamos comparar uma folha com a outra. Nessa parte do quadro, eu peço aí para as meninas que foquem para mim, nessa parte do quadro, nós vamos falar do sistema recursal pelo vigente CPC. E nesta parte do quadro, eu vou fazer a construção do sistema recursal pelo novo Código de Processo Civil. Então, anotem aí tudo que eu vou colocar aqui para vocês. Então, aqui, doutores, eu vou colocar nesse quadro uma relação de todos os recursos previstos. Aí aqui uma relação dos prazos e aqui uma relação dos atos do juiz que podem ser atacados por quaisquer, que podem ser atacados pelos recursos. Depois aqui eu vou fazer o mesmo trabalho, só que com os recursos previstos no novo CPC. Então, o primeiro dos recursos que eu coloco aqui, embargos de declaração, apelação, agravo, embargos infringentes, recurso ordinário, constitucional, recurso especial, recurso extraordinário e embargos de divergência. Aqui eu vou colocar um quadradinho e vou colocar assim, igual recurso
adesivo. Por quê? Porque depois eu vou colocar o quadradinho na frente dos recursos que admitem o recurso adesivo. Então agora nós vamos trabalhar o nosso quadro comparativo dos recursos. Opa, caiu o canetão. Vamos trabalhar o nosso quadro comparativo dos recursos. Então aqui, doutores, eu estou fazendo uma relação para vocês dos atos do juiz e quais atos podem ser combatidos por quais recursos. Agora aqui eu vou fazer uma relação dos prazos. Então, embargos de declaração 5, apelação 15, agravo 10 com asterisco porque tem uma observação, infringentes 15, ROC 15, especial 15, extraordinário 15, embargos de divergência 15. Então, eu peço a vocês que copiem esse quadro enquanto eu faço o próximo quadro aqui, com relação aos recursos pelo sistema recursal do novo CPC.
Doutores, então eu chamo aqui a câmera. Nós temos aqui um trabalho primoroso feito no quadro, especialmente para vocês que estão me prestigiando nesta aula, com um quadro comparativo do sistema recursal pelo novo CPC e o vigente CPC. Então eu peço para as meninas que nesse momento focalizem, por gentileza, a lousa de uma maneira geral, se for possível, a lousa do tamanho completo, né? Para que os alunos possam visualizar aí o CPC pelos dois quadros, né? E depois que vocês foquem num quadro e depois no outro quadro, para que fique bem clara as distinções de um sistema com relação ao outro. Deu certo aí? Só fazer um positivo se deu certo. Legal. Então, focalizem agora no segundo quadro, nesse aqui. Eu vou sair daqui da lousa para que os alunos possam copiá-lo, tá bom? A lousa ficou focalizada no primeiro enquanto eu fazia o segundo? Legal, bacana. Então, agora vamos focalizar o segundo quadro. Eu vou dar 2 minutinhos para que os colegas acompanhem e copiem numa folha de sulfite, etc., para que nós possamos trabalhar esses dois quadros. Muito bem, voltamos aqui então para o estudo do sistema recursal. Eu chamo a atenção dos colegas, então, para a construção desse primeiro quadro. Então, vamos analisá-lo no seguinte sentido. Aqui, os senhores vão encontrar o sistema recursal, conforme já falado, pelo Código de Processo Civil de 1973. Então, aqui nós temos todos os recursos previstos no CPC de 73, capitulados lá no artigo 496. Então, aqui nós temos embargos de declaração, nós temos a apelação, nós temos o agravo, nós temos os embargos infringentes, o recurso ordinário constitucional, conhecido como ROC, o recurso especial, o recurso extraordinário e os embargos de divergência. O primeiro ponto que eu chamo a atenção dos senhores é com relação ao recurso adesivo. Por quê? Nós precisamos saber exatamente aonde é cabível o recurso adesivo. Então vamos lá, professor, aonde cabe o recurso adesivo? Muito bem, aqui eu coloquei um quadradinho igual a recurso adesivo. Então nós temos que o recurso adesivo, ele é cabível na apelação, então eu vou pôr um quadradinho na apelação, nos embargos infringentes também é possível o cabimento do recurso adesivo, no recurso especial e no recurso extraordinário. Então, pelo sistema vigente, o recurso adesivo pode ser apresentado na apelação, nos embargos infringentes, no recurso especial e no recurso extraordinário. Esta é a regrinha do sistema vigente. Aqui, nós temos uma relação dos prazos previstos no Código de Processo Civil vigente. Então, olha só, nós temos 5 dias para os embargos de declaração, 10 dias para o agravo e o resto 15 dias. Olha que facinho. Qual que é o prazo dos embargos de declaração? 5. Qual que é o prazo do agravo? Em regra, 10. E o resto? 15. Então, recapitulando. Qual que é o prazo dos embargos de declaração? 5. Agravo, em regra, 10. E o resto? 15. Então, embargos de declaração 5, agravo em regra 10 e o resto 15. Com isso, nós já sabemos todos os prazos de recursos do CPC vigente. Olha como é fácil.
Agora, quais são os prazos de contraditório? Os mesmos do recurso. Então, no agravo, em regra, 10 e nos demais recursos, 15 dias. Qual que é o prazo para apresentar contrarrazões de apelação? 15. Contrarrazões de especial? 15. Contrarrazões de embargo de divergência? 15. Contrarrazões de ROC? 15. Doutores, o prazo para responder é o mesmo para recorrer. E nessa esteira, nós já aprendemos todos os prazos dos recursos no vigente CPC, todos os prazos de contrarrazões no vigente CPC, já fizemos uma análise de quando é cabível o recurso adesivo e fizemos uma análise de todos os recursos previstos no CPC. Agora eu chamo a atenção dos senhores para alguns pontos do vigente código. Embargos de declaração. Professor, pelo código vigente, aonde eu posso apresentar embargos de declaração? Contra a sentença ou acórdão. É isso que está previsto no artigo 535 do Código de Processo Civil, que são cabíveis embargos de declaração contra a sentença ou acórdão. Primeiros aqui, pontos polêmicos. Cabem ou não embargos de declaração contra decisão interlocutória? Olha só, o CPC vigente, ele diz que não, ou melhor, ele é omisso, ele não fala nada. Cabem ou não embargos de declaração contra a decisão monocrática do tribunal? Porque decisão monocrática não é acórdão e também não é decisão interlocutória. Ela é uma decisão definitiva monocrática. Cabem ou não embargos de declaração? Doutores, até hoje a doutrina e a jurisprudência se degladeiam em definir o cabimento dos embargos de declaração para decisões interlocutórias e para decisões monocráticas. Eu, particularmente, entendo que é cabível, aliás, o STJ já disse inúmeras vezes que é cabível embargos de declaração de decisão interlocutória e também de decisão monocrática. Mas nós temos alguns precedentes de tribunais estaduais que dizem que não é cabível embargos de declaração. Temos até alguns pontos, alguns precedentes do Supremo também, que dizem que não é cabível. Então, fica aqui uma situação meio que delicada, uma situação que gera, querendo ou não, uma insegurança jurídica. Agora, eu já fazendo a comparação, vou mostrar para vocês que houve uma evolução pelo novo CPC, porque olha só, aqui no novo CPC, ele diz claramente que cabe embargos de declaração de qualquer decisão judicial. Considerando que despacho não é decisão, óbvio que contra despacho não cabe, mas contra qualquer decisão judicial cabe. E aí, então, nós temos aqui a solução de um problema pelo novo CPC, pois ele claramente pacifica o assunto, dizendo que cabe de acórdão, cabe de sentença, cabe de decisão interlocutória, cabe de decisão provisória, cabe de decisão monocrática de relator, de decisão monocrática de ministro, cabe de inadmissão de recurso especial extraordinário, se você quiser esclarecer algum ponto. Enfim, os embargos de declaração pelo novo CPC ganham uma ferramenta importante, que é a pacificação dessa discussão. E também, ainda com relação ao novo CPC, nós temos aqui a ideia de cabimento dos embargos de declaração, com prazo de 5 dias, e um possível contraditório nos embargos. Isso é interessante, porque pelo sistema vigente, não há contraditório em embargos de declaração. Mas o novo CPC, ele preceitua que, se o juiz, ao receber os embargos de declaração, notar que os embargos podem gerar a modificação de uma decisão judicial, nesse caso, o juiz poderá abrir contraditório nos embargos, intimando a parte embargada a contrarrazoar os embargos de declaração num prazo de até 5 dias. Ou seja, tecnicamente, nós teríamos a possibilidade de contraditório no recurso de embargos de declaração. Professor, qual outra alteração importante que nós temos? Vamos lá, a apelação. Doutores, a apelação, ela se mantém praticamente intacta no recurso, no novo Código de Processo Civil, havendo apenas aqui um acréscimo no que toca às hipóteses em que a apelação só tem efeito devolutivo. Ou seja,
Pelo novo Código de Processo Civil, a sentença que decretar a interdição de pessoa, se for objeto de apelação, a apelação terá somente efeito devolutivo. Pelo vigente Código, além das hipóteses do artigo 520 que nós temos, pelo vigente Código, nós só temos as hipóteses, melhor dizendo, do artigo 520 do Código de Processo Civil, em que a apelação é recebida somente no efeito devolutivo, e as hipóteses de leis extravagantes, tal como a lei do inquilinato 8245 de 91, que fala que a sentença que decreta despejo, ainda que tenha recurso de apelação, a apelação só tem efeito devolutivo. Muito bem. Então, doutores, no novo CPC, além das hipóteses do 520, que nós temos no vigente Código, o novo CPC traz uma nova hipótese em que a apelação só terá efeito devolutivo. Lembrando que o efeito devolutivo na apelação, só devolutivo na apelação, é uma exceção e não regra. A regra é que a apelação tenha o efeito devolutivo mais o suspensivo. A exceção é só o efeito devolutivo. Muito bem. Aqui, pelo novo Código de Processo Civil, a apelação ela terá mais uma exceção em que a apelação terá somente o efeito devolutivo, que é quando a sentença decretar a interdição de pessoa. É aí uma hipótese que o novo Código de Processo Civil traz para além das hipóteses do CPC vigente. E há também, obviamente, a supressão de uma hipótese de efeito devolutivo somente, que é a de que decide o processo cautelar, a sentença que decidir o processo cautelar. Por quê, professor? Porque nós vimos que não haverá mais processo cautelar. Nós teremos uma cautelar antecedente ou uma cautelar incidental que vai se convolar num processo de conhecimento de procedimento comum. Então, doutores, a bem da verdade, no novo CPC, não haverá a hipótese de interposição de apelação com relação à sentença que decide o processo cautelar, simplesmente porque não vai ter sentença em processo cautelar. Nós não teremos essa hipótese, porque não haverá processo mais cautelar, e sim um procedimento cautelar que se convolará em um procedimento comum com o novo Código. Muito bem. A apelação pelo novo CPC, ela ganha também uma peculiaridade interessante que eu vejo como um avanço. Qual? Hoje, pelo sistema vigente, você interpõe o recurso de apelação na primeira instância e o juiz de primeira instância faz a análise de admissibilidade. Não obstante o tribunal também faça, quando ele recebe o recurso de apelação, o fato é que, em regra, essa análise de admissibilidade já é feita pelo juiz da primeira instância. Então, quem vai verificar se a apelação é tempestiva, se ela tem preparo, se ela não tem, enfim, se ela é cabível ou não, é o juiz de primeira instância. Com o novo CPC, quem fará a admissibilidade da apelação será o próprio tribunal. Então, hoje, o juiz de primeira instância não fala nada com relação à apelação, ainda que ela seja intempestiva. Ele vai receber a apelação, ele intima a parte contrária para responder a apelação, pega tudo e manda para o tribunal. Ele não pode mais opinar. O desembargador relator é que vai fazer essa análise de admissibilidade. E aí vai verificar se a apelação é tempestiva, se tem preparo, se não tem. Por que eu acho que isso é um grande avanço? Porque o sistema atual, ele permite algumas situações em que nós temos a movimentação do segundo grau 2 vezes. Então, de uma maneira ou de outra, essa regra do novo CPC, ela faz com que o desembargador só olhe para aquele processo uma única vez. É economia processual. Eu vou mostrar para vocês uma situação em que o tribunal se manifestaria 2 vezes pelo vigente código e que com o novo CPC isso desaparece. Muito bem, o meu cliente não tem justiça gratuita. Eu vou lá e, na apelação, eu peço justiça gratuita para interpor o recurso de apelação. O que acontece hoje? O juiz, quando ele vai analisar a apelação, ele verifica que ela está sem preparo. Ele não deu justiça gratuita para a parte, embora ela esteja pedindo isso na apelação. O que esse juiz faz?
ele julga deserta a apelação, dizendo o seguinte, olha, você não é beneficiário da justiça gratuita. E aí, o que esse advogado faz? Ele interpõe um recurso de agravo por instrumento para o tribunal, aí o relator recebe o agravo, em que esse advogado pede, ele clama para que haja o deferimento de uma justiça gratuita para processar a apelação, em prestígio ao duplo grau, ao contraditório, à ampla defesa, e aí esse desembargador, ele dando provimento a esse agravo, o agravo desce, obviamente, se não houverem outros recursos, o agravo desce para o juiz, aí o juiz engole, goela abaixo aquela reforma e manda a apelação para o desembargador. Aí o desembargador já está prevento por conta do agravo. Aí ele vai receber a apelação para julgá-la. Olha que trabalhão. Pelo novo CPC, acabou essa história. Por quê? Porque você vai lá, pede a justiça gratuita na apelação, se for o caso, né, obviamente, pede a justiça gratuita na apelação, ainda que seu cliente não tenha tal benefício até aquela ocasião, o juiz da primeira instância não vai poder falar nada, quietinho, ele vai receber a apelação, vai intimar a parte contrária para contrarrazoar, vai mandar para o tribunal. Quem vai analisar se é o caso de deferir, se é o caso de indeferir, é o Tribunal de Justiça, analisando uma única vez, e não em repeteco, né? Analisa o agravo, devolve o agravo, aí vem a apelação. Isso, para mim, é um avanço. Agora, é bem verdade que isso também fará com que haja um aumento de volume de trabalho nos tribunais. Por quê? Porque o tribunal agora passará a analisar todas as apelações, ainda que absolutamente inadmissíveis. Havia, na primeira instância, um filtro, né, da apelação intempestiva, da apelação deserta, agora não há mais. Mas, por outro lado, quem advoga sabe que esse filtro da primeira instância sempre gerava um agravo, né? Então, o juiz julga deserto, o advogado agravava. O juiz falava que era intempestivo, o advogado agravava. Então, o desembargador, de uma maneira ou de outra, acabava falando sobre o caso. Então, agora ele vai se pronunciar uma única vez e, pensando sob essa perspectiva, eu vejo isso como um grande avanço do novo Código de Processo Civil. Mas vamos adiante. O agravo pelo vigente sistema, ele pode ser por instrumento, ele pode ser retido, toda decisão interlocutória é recorrível pelo sistema processual vigente, e aí eu coloquei um asterisco aqui, justamente porque nós temos agravos que são de 5 dias, que estão previstos no processo. Nós temos agravo com prazo imediato, ou seja, o prazo é na hora, tal como o agravo retido, interposto dentro de audiência de instrução e julgamento, por isso que eu coloquei o asterisco. Vocês notem que o novo CPC, ele, de uma maneira ou de outra, ele corrige essa questão de prazos do agravo, agravo com prazo na hora, agravo com prazo de 5 dias, agravo com prazo de 10, enfim, o novo CPC, ele uniformiza os prazos processuais. Olha que maravilha, ele uniformiza os prazos processuais. Em que sentido? Ele transforma o prazo do agravo por instrumento de 10 em 15 dias, ele acaba com o agravo retido, e aí você vai entender o porquê, porque as decisões interlocutórias agora, elas são regidas pelo novo CPC, pelo princípio da irrecorribilidade das interlocutórias. Ou seja, não serão todas as interlocutórias que terão recurso. A maioria delas, aliás, não poderá ser recorrida. Ah, professor, mas e se eu não concordo com aquela interlocutória, eu não vou poder recorrer? Não naquele momento. A interlocutória, ela não ficará sujeita à preclusão. E você poderá discutir a justiça das interlocutórias, obviamente que não prevejam o recurso próprio, na preliminar de apelação ou na preliminar de contrarrazões de apelação. Então, meio que se assemelha aqui o sistema ao sistema trabalhista, né? Em que lá na CLT, os advogados, quando sofrem decisões interlocutórias, eles passam a discutir tudo na preliminar de recurso ordinário. Aqui no nosso caso, nós também passaremos a discutir essas questões na preliminar de apelação. Mas o agravo de instrumento está aqui, ele continua existindo. A diferença é que aqui eu não tenho um rol taxativo, lá eu tenho.
O agravo de instrumento, ele será cabível em 12 hipóteses. Por que 12? Porque uma hipótese foi vetada pela Presidente da República, que era a conversão de ação individual em ação coletiva, em que cabia agravo de instrumento dessa decisão, mas houve um veto da Presidente Dilma Rousseff nesse dispositivo, e o último dispositivo é um dispositivo de atualização, porque fala os demais casos previstos em lei. Ora, o novo CPC não traz outros casos previstos em lei. Então, é um dispositivo de atualização, porque pode vir uma lei posterior dizendo que cabe agravo de instrumento de uma determinada circunstância. O fato é que são 11 hipóteses hoje de agravo por instrumento no novo CPC, todas previstas no artigo 1015. Eu posso trazer aqui para vocês alguns exemplos de decisões que serão combatidas por agravo de instrumento no novo CPC. As decisões de tutela provisória que nós falávamos aqui na nossa primeira aula, ou seja, as decisões de tutela cautelar serão recorridas por agravo por instrumento, as decisões de tutela antecipada, as decisões de tutela de evidência, as decisões interlocutórias de mérito, as decisões com relação à distribuição do ônus da prova, que nós também falamos aqui na primeira aula, da distribuição do ônus da prova, essas decisões também serão recorridas por agravo de instrumento, a decisão que julgar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, também a decisão que limita litisconsórcio, a decisão que extingue litisconsórcio, a decisão que determina a exibição de documento ou coisa, né, que está com alguém em razão de depósito, essa decisão também é recorrível por agravo de instrumento, a decisão que concede efeito suspensivo e embargos à execução, ou ainda a decisão que modifica os efeitos concedidos em embargos à execução. Enfim, nós temos lá a decisão que julga intervenções de terceiro, nós temos uma série de decisões, mais precisamente 11 hipóteses, em que há a previsão de interposição do agravo por instrumento. Agora, doutores, fato interessante é que o agravo interno, ele já existia no CPC vigente com relação à negativa de seguimento de agravo ou de apelação, que são as regras do artigo 557 do vigente Código. Pelo novo CPC, o agravo interno, ele ganha uma ampliação maior. Por quê? Porque agora ele pode ser interposto contra qualquer decisão monocrática do desembargador, seja na análise da apelação, seja na análise do agravo por instrumento. Então, suponhamos que eu interpus um agravo por instrumento e o meu agravo foi monocraticamente improvido. O relator sozinho me improviu. Dessa decisão dele, eu posso apresentar o agravo interno. Só que o agravo interno, pelo sistema vigente, ele, além de limitado às hipóteses do 557, ele tinha prazo de 5 dias. Pelo novo CPC, ele passa a ter prazo de 15 dias. Ou seja, o novo CPC, ele passa a uniformizar os prazos em 5 dias, em 15 dias. O único recurso que não tem prazo de 15 dias é os embargos de declaração, que continua com 5. O resto, todos, sem exceção, possuem prazo de 15 dias. Isso é muito bom, porque gera uma certa segurança jurídica também no sistema. O agravo nos autos, ele já existe também no vigente sistema, e ele foi inserido pela Lei 12.322 de 2010. Então, nós tivemos uma lei em 2010, 12.322 de 2010, que criou esse agravo nos autos, que é um agravo contra a decisão do tribunal que inadmite recurso especial extraordinário. Esse agravo nos autos, ele se mantém no novo CPC, só que agora ele também terá prazo de 15 dias. Fato curioso é que o novo CPC também retira dos tribunais a admissibilidade do recurso especial extraordinário. Isso é muito bom, né? Então, o que acontece hoje? Hoje você interpõe especial extraordinário no tribunal, o tribunal intima a parte contrária para contrarrazões, e o tribunal é que faz a admissibilidade do especial extraordinário. Com o novo CPC, será de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça fazer a análise de admissibilidade dos recursos.
e o tribunal não vai mais fazer essa análise. E aí sim, da decisão do STJ que inadmitir o especial, caberá agravo nos autos para o órgão responsável pelo julgamento do recurso em até 15 dias. E também haverá o mesmo mecanismo para a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, que em admissibilidade do extraordinário o inadmitir. Será possível o manejo do agravo nos autos no prazo de até 15 dias. Doutores, o recurso ordinário constitucional, ele se mantém intacto, né? Praticamente como previsto no vigente Código de Processo Civil. O recurso especial e o recurso extraordinário, eles ganham novas ferramentas. Por quê? Porque o recurso extraordinário, por exemplo, ganha a ferramenta de recurso repetitivo. Então, o recurso extraordinário, ele passa a ter uma ferramenta importante de recurso repetitivo, porque a ferramenta da repetitividade recursal era algo exclusivo do STJ, hoje o STF também terá à sua disposição a ideia de recurso extraordinário repetitivo. Muito bem, além de outras alterações que não haverá tempo de falarmos aqui, mas que serão analisadas e dissecadas na essência na nossa pós-graduação online, que eu já disse e repito, ministrada e coordenada por mim, pelo professor Durval Salge, que também gravou 5 encontros para os senhores, falando de algumas questões do novo CPC. Então você vai ter aí à sua disposição 10 aulas online sobre o novo CPC, sendo 5 dessas aulas ministradas pelo grandioso professor Durval Salge e as outras 5, humildemente, ministradas por mim, né? Eu, que sou um admirador do professor Durval, aliás, costumo dizer que eu tenho de idade o que o professor Durval tem de exercício da advocacia. O professor Durval é bem velhinho já é bem experiente, enfim, está até com uma certa dificuldade de locomoção, e a gente tem que dar muita força a ele aí, porque a pessoa vai atingindo uma certa idade, ela vai ficando meio que debilitada, não é verdade? Deixa o professor Durval assistir esse vídeo, que depois certamente ele vai querer pedir retratação para mim, e eu farei sim essa retratação no curso de pós-graduação online, que honrosamente eu vou dividir com ele. Professor Durval, um grande abraço para o senhor, um beijo no coração, o senhor sabe que o senhor é um grande amigo e por isso eu tenho a liberdade de brincar com você. Bom, doutores, o recurso de embargos e divergência também se mantém intacto no novo CPC, porque esse recurso ele é regulado por regimento interno e o novo CPC e o CPC vigente falam que o regimento interno disporá sobre sua forma de processamento. O recurso adesivo, pelo novo CPC, ele passa a ter uma restrição. Por quê? Eu não sei se os senhores notaram, mas o novo CPC acabou com o recurso de embargos infringentes. Então não haverá mais embargos infringentes pelo novo CPC, o que eu lamento, né, doutores? E eu lamento porque eu gosto muito do recurso de embargos infringentes. E eu vou dizer para os senhores as críticas que eu farei à supressão dos embargos infringentes no novo CPC, eu falarei isso com os senhores por ocasião da pós-graduação. Mas olha só que interessante. Os embargos infringentes no novo CPC, eles deixam de existir. E como uma das hipóteses de cabimento do adesivo era nos embargos infringentes, se não há mais embargos infringentes, não há mais que se falar em adesivo nos infringentes. Todavia, será possível ainda o manejo do recurso adesivo pelo novo CPC na apelação, no recurso especial e no recurso extraordinário. Então, deixa eu colocar um quadradinho aqui na apelação, no recurso especial e no recurso extraordinário. Então, quantas hipóteses nós temos de cabimento do adesivo no novo CPC? 3. E no CPC vigente? 4. Ou seja, a hipótese dos infringentes desaparece no novo CPC. Doutores, eu, de fato, consegui fazer um milagre aqui, consegui extrair leite de pedra, brincando com os senhores, porque fizemos uma análise, digamos que, panorâmica, geral, do sistema recursal brasileiro, pelo vigente CPC e pelo novo CPC, com direito a uma tabela
que traça toda o organograma do sistema recursal pelo vigente código, pelo novo código, com as minhas pitadas aí de opinião com relação a algumas questões que mudam, o que não muda, o que é avanço, o que é retrocesso. Então, nós temos aqui ferramentas importantes para falarmos com relação ao novo Código de Processo Civil, doutores. Agora, só para encerrar o nosso encontro, eu novamente digo aos senhores que temos um projeto de pós-graduação online, já, se Deus quiser, a partir do próximo mês, ou mais tardar em julho, nós teremos o lançamento dessa pós-graduação. Então fique ligado, mande e-mail para o Legale, lá no contato@legale.com.br, perguntando qual é o procedimento para você fazer a matrícula. Pós-graduação essa, reconhecida pelo Ministério da Educação, certificada por renomada instituição de ensino. Enfim, doutores, será uma grande honra tê-los como alunos na pós-graduação online da Faculdade Legale. Então, termino aqui o meu encontro com os senhores, agradeço muito pelo carinho, fiquem todos com Deus e tenham um grande aproveitamento das nossas aulas. Tchau, doutores, até a pós-graduação online.